Oi amigos, oi amigas, esse é mais um Atualizações Rumo 7, quadro onde eu junto diferentes informações num vídeo só, para você não perder muito tempo e ficar bem informado sobre o que está rolando no Santos. Neste vídeo eu vou falar sobre Neymar na Arena MRV. Ele vai jogar no sintético contra o Atlético Mineiro? Também vou trazer alguns bastidores da janela de transferências que fechou na última terça-feira e falar sobre o limite de estrangeiros, que é algo que muitos de vocês têm me perguntado. Antes disso, eu peço para que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, estamos perto dos 50 mil por aqui. Peço também para que você curta, comente, dê o hype, ative as notificações, tudo isso é gratuito, ajuda muito esse canal a continuar crescendo. E também sugiro que você avalie a possibilidade de se tornar membro. São benefícios e valores diferentes. Na descrição tem um link que te leva direto para lá e você pode até ter um grupo no WhatsApp comigo. Mas indo para as informações, eu falei com algumas fontes hoje no Santos e a expectativa do clube é de que Neymar esteja à disposição contra o Atlético Mineiro no dia 14 na MRV pelo Campeonato Brasileiro. O Neymar é um grande hater do gramado sintético, ele odeia, ele faz campanha contra. Outro dia o Memphis comentou criticando e o Neymar corroborou. Só que o Memphis criticou e esteve presente no jogo e é o que o Santos espera do Neymar, que ele vai e reclame antes, durante, depois, mas que esteja presente nessa partida que é fundamental para o Santos. O Santos está em 16º no Campeonato Brasileiro, empatado com o Vitória, então não pode se dar ao direito de não ter o seu capitão, o camisa 10, numa partida por conta do gramado. Não é só a Arena MRV que tem gramado sintético, outros estádios têm, outros estádios querem ter, então é algo que é uma preocupação. Sim, o Neymar não gosta, entende que o risco de lesão aumenta, que a partida é diferente, o contato, o choque, a pressão, mas o Santos espera que ele esteja à disposição. O Vojvoda iniciou a preparação e até agora, até onde eu estou gravando o vídeo, o Neymar não se colocou fora da partida, não disse que não quer jogar. Vale lembrar que o Roleiser está fora, então o Santos perderia os seus dois armadores para o jogo, é algo que o Vojvoda não imagina. Então todo mundo espera no Santos que o Neymar esteja à disposição, mas como tudo com o Neymar é diferente, né, existe uma expectativa diferente, muitas vezes um mistério, é melhor a gente ter cautela, esperar por uma posição oficial. Mas, ao que tudo indica, sim, o Neymar estará à disposição contra o Atlético Mineiro do Jorge Sampaoli. Eu separei alguns bastidores da janela de transferências, alguns eu já contei aqui em live, outros eu contei só para os meus assinantes, seja no Instagram ou para os membros ouro aqui do YouTube. Eu quero condensar essas histórias curiosas da janela. Nos próximos dias acredito que eu tenha ainda mais informações, negociações frustradas, se estava muito perto, se teve algum nome que não vazou, enfim. Mas eu anotei aqui para não esquecer nada. O primeiro tema é o Matheus Doria e eu já junto com a Adonis Frias. No último dia da janela, como vocês sabem, rolou aquele escarcéu para o Santos efetivar a contratação da Adonis Frias junto ao Leão. O dono do Leão exigiu que o Santos fizesse a transferência antes de assinar o contrato e o Santos alegou que o Banco Central só autoriza a transferência se o contrato estiver assinado. Ficou essa indefinição, o Leão falando que não confia, que só faria dessa forma. O Adonis Frias precisou intervir, o empresário teve que entrar na reunião. Foi uma loucura. Nesse meio tempo, o Santos foi atrás do Matheus Doria, o zagueiro brasileiro do Atlas do México, por empréstimo e conseguiu rapidamente um acordo. Tanto é que o Doria deixa de treinar. Ele estava pronto para o treino pela manhã e sai do campo para evitar lesão porque ele iria jogar no Santos. Só que, pelo que eu entendi, isso foi um pouco de truco. O Santos sim traria o Doria se o Adonis Frias não viesse, mas era mais para pressionar o Leão. E o Santos chegou pro Leão e falou: ó, já estou contratando o Matheus Doria, vocês não vão querer mesmo? Tá aqui o dinheiro, ó, mandando print, mandando garantia, 4 milhões de dólares, a gente tem. O Santos tinha que pagar uma entrada, né, inicialmente. E aí foi quando o dono do Leão cedeu. O Adonis Frias ficou feliz, porque estava super agoniado, desde sábado em Santos, 36 horas no aeroporto, com anúncio gravado, foto com a camisa do Santos, já tinha até treinado, mas o Matheus Doria ficou bem frustrado, ele estava muito feliz com a possibilidade de jogar no Santos. O Atlas do México também ficou bolado, mas enfim, janela de transferências é isso, uns sorriem e outros não. No fim das contas, depois de muito sofrimento, o Santos conseguiu contratar o Adonis Frias e acabou irritando o Matheus Doria. Então, risco aqui o Doria e risco aqui o Frias. E quero falar sobre o Tomás Palacios. Vocês lembram? O Santos tinha contratado esse jogador por empréstimo junto à Internazionale de Milão.
Tava tudo certo até que o empresário do Palácio avisa o Santos para adiar a viagem em um dia. Ali na semana passada, de quarta para quinta, e o Santos ficou, será? Aconteceu alguma coisa? E aí, logo na sequência, o Palácios avisa ao Santos que não quer mais jogar, cancela o voo, tudo que estava acertado com a Internacional se desfaz. E aí eu fui descobrir que a grande justificativa para isso é a esposa, a namorada, a companheira, enfim, não sei o status, do Tomás Palacios. Ela conhece uma esposa de um jogador argentino que está no Brasil, que eu não sei quem é, e essa esposa amiga dela disse que o futebol brasileiro tem muita pressão, que o marido dela andou sofrendo, que era melhor não vir, que era para ficar na Europa. O Tomás Palacios acabou vindo e foi por isso que desistiu. Ele irritou a Internazionale de Milão, não quis ir para o Zenit da Rússia e acabou ficando na Itália, mesmo sem espaço no elenco. Eu acho difícil que ele jogue, mas enfim, agora está um pouco mais explicado. Por uma questão familiar, o Palacios desistiu de jogar no Santos, frustrando todo mundo, uma negociação que tinha até tido a cravada, o Here We Go, do Fabrício Romano. Continuando, quero falar de 2 casos ainda da janela e nos próximos dias acredito que eu vá trazer mais. O Santiago Gonzalez, que estava certo no Santos. A princípio, o Sampaoli tinha dado ok, o Santos acertou tudo com o Tigre, o Santiago Gonzalez se despediu, levou a família para o estádio, tirou foto, fez texto, a família toda feliz com a viagem, estão planejando a saída. Aí o Sampaoli recua, pede o Matheus Jesus e o Santiago Gonzalez fica extremamente frustrado. Eu ouvi por lá que o Tigre teve que dar uma força-tarefa para deixar ele à disposição, falando, na próxima proposta a gente vai te vender, calma, não era o momento, as coisas estão... Deus escreve certo por linhas tortas, enfim. O Santiago Gonzalez ficou extremamente frustrado de não vir jogar no Santos. O Sampaoli não quis, depois o Vojvoda também não cravou, era a expectativa do empresário, do próprio jogador. Ah, beleza, o Sampaoli não quis, o Vojvoda é argentino, vai trazer. E o Vojvoda também falou que não. E o Santos acabou que não contratou esse meio-campista que joga um pouco mais para trás, né? Tentou o Santiago Gonzalez, tentou o Rômulo do Tigres. O Rômulo até viria para o Brasil, mas não fez essa força. A mesma coisa do Felipe Loyola. Já o Santiago Gonzalez ficou muito triste de não jogar no Santos. Mas Sampaoli e Vojvoda disseram que não, de um nome que era bem avaliado pelo scout do Santos. Talvez, diante da opinião de 2 técnicos importantes e diferentes, talvez o Santos tenha acertado em não contratar o Santiago Gonzalez, mas ele ficou muito frustrado. E aí uma última história e não menos importante, eu trouxe aqui que o Sampaoli havia sugerido o Bakambu, que o Santos achou caro e a negociação cai, tem muitas ali idas e vindas, a questão do Matheus Jesus, isso eu já contei aqui no canal. Só que nesse meio tempo, o Sampaoli estava entrando em contato com os jogadores, ele falou com o Matheus Jesus, falou com o Vitor Hugo e falou com o Bakambu, porque na cabeça do Sampaoli, o Santos ia investir $4 milhões no Santiago Gonzalez e não ia gastar no atacante, que era o Lautaro Dias, que acabou vindo. Quando o Sampaoli veta o Lautaro, pede o Matheus Jesus viria de graça, o Sampaoli entende que esses $4 milhões foram guardados para um atacante, que o Santos ia topar essa variação, né? Essa troca. E o Sampaoli entende que $4 milhões ou um pouco mais seriam suficientes para tirar o Bakambu do Betis, já tem uma idade avançada, né? Titular absoluta. Então o Sampaoli, a equipe do Sampaoli, consulta o Bakambu para ver se ele quer jogar no Brasil. O Bakambu diz que sim. E aí está explicado porque o Bakambu seguiu o Santos, o Alexandre Matos, interagiu com os posts, me seguiu, respondeu minha mensagem dizendo que estava negociando com o Santos, porque ele demonstrou muita vontade de jogar no Brasil. Só que o Santos não efetivou a proposta, desiste do Sampaoli e entende que não precisaria fazer esse investimento no Bakambu, que é um jogador de salário alto, que o Santos teria que comprar mais de idade avançada, que o Santos não conseguiria recuperar esse investimento. Então o Alexandre Matos consegue convencer o Vojvoda a trazer o Lautaro Dias e frustra o Bakambu. Então está explicado um pouco do porquê o Bakambu seguiu o Santos, comentou porque ele queria muito jogar aqui, vai que isso ocorre em outro momento. Esses foram alguns bastidores da janela, espero que vocês tenham gostado. E para terminar eu quero falar dos estrangeiros. A CBF atualizou em 2024 o número de 9 estrangeiros por equipe no Campeonato Brasileiro. Então o Santos está tranquilo sobre essa situação. Existe até um movimento para tentar reduzir, por entender que o futebol brasileiro tem perdido um pouco da sua identidade. Os clubes têm conversado, o Samir, novo presidente da CBF, tem uma ideia um pouco diferente do que se tinha anteriormente, mas fato é que os clubes brasileiros podem registrar e relacionar e utilizar 9 jogadores estrangeiros por partida.
O Santos tem agora Alexis Duarte, Adonis Frias, Escobar, Tomás Rincon, Roleiser, Cabaleiro e o Lautaro. 7 estrangeiros. Ainda faltam 2 vagas. Nesse momento não tem quem ali da base ocupa essa 8ª vaga, alguém que esteja escanteado, alguém que precise ser mais utilizado. Então, se o Santos analisar que tem 2 jogadores estrangeiros dentre os atletas livres que ainda podem ser contratados até o final do mês, o Santos ainda tem 2 vagas para estrangeiro. Tá tudo sob controle, ao menos nesse momento, tá? Não precisa tirar alguém do jogo, revezar, tá tudo certo. Beleza? Falei dos estrangeiros, os bastidores da janela, Neymar no sintético, e é isso. Mais atualizações do Mu7, a qualquer momento eu volto aqui com mais informações. Obrigado a quem assistiu até o final. Peço novamente a sua inscrição. Tem muita gente que assiste sem se inscrever. É tão rápido que só clicar é gratuito e você me ajuda a chegar em 50 mil inscritos. Nos próximos dias voltaremos com alguns quadros como História de Setorista e começaremos outros. Quero também trazer análise dos 4 reforços, daquele jeito que vocês estão se acostumando, com analistas, com treinadores, com jornalistas, enfim, para que a gente conheça mais desses jogadores do clube. Vou fazer lives, vídeos para membros, enfim. Nos próximos dias, com a minha rotina um pouco mais tranquila, eu vou trazer ainda mais conteúdo para vocês, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.